Você já se perguntou por que tanta gente está exausta, mesmo acreditando em Deus, mesmo orando, mesmo tentando fazer o certo, mesmo lutando todos os dias para manter a família de pé, pagar as contas, cuidar da casa, manter a fé viva e ainda sorrir para o mundo como se estivesse tudo bem por dentro? Existe um cansaço que não vem do corpo, vem da alma, vem da sensação de estar vivendo sem clareza, sem direção, sem entender por que a vida parece tão pesada, tão exigente, tão cheia de responsabilidades que nunca terminam. E talvez você esteja vivendo exatamente assim agora, acordando com o coração apertado, indo dormir com a mente acelerada, sentindo ansiedade, medo do futuro, preocupação com dinheiro, conflitos silenciosos dentro de casa e uma pergunta que ninguém escuta, mas que ecoa por dentro. Qual é o sentido de tudo isso? E é justamente nesse ponto que um versículo aparentemente simples da Bíblia revela algo profundo, algo que explica não só o propósito da humanidade, mas também a raiz de muita ansiedade emocional que as pessoas carregam hoje. Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz assim: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Essas poucas palavras carregam um peso espiritual enorme, porque elas revelam que antes da dor, antes do pecado, antes do sofrimento, antes da escassez, antes das crises familiares e financeiras, Deus já havia dado ao ser humano uma missão. Isso muda tudo, porque muita gente vive acreditando que trabalho é castigo, que responsabilidade é punição, que esforço é consequência do erro humano. Mas a Bíblia mostra exatamente o contrário. O trabalho nasce no paraíso, o propósito nasce no lugar da paz. Deus não criou o homem para viver perdido, nem vazio, nem sem função. Ele criou o homem com identidade, com responsabilidade e com sentido. E quando o ser humano se desconecta disso, a vida começa a pesar mais do que deveria. O jardim não era apenas um lugar bonito, era um espaço de ordem, de equilíbrio, de provisão e de relacionamento com Deus. E Deus colocou o homem ali. Isso significa posição. Ninguém é colocado por Deus em um lugar sem propósito. Talvez você esteja olhando para a sua própria vida agora e pensando que tudo parece bagunçado, fora do lugar, difícil demais. Mas aos olhos de Deus, você não está fora do jardim. Você está em processo dentro dele. Cultivar significa fazer crescer. Guardar significa proteger. Isso se aplica à família, ao casamento, aos filhos, ao trabalho, às finanças, à fé e até à saúde emocional. Muitos relacionamentos se quebram porque alguém parou de cultivar ou deixou de guardar. Muitas famílias entram em conflito porque o jardim foi negligenciado. Muitas pessoas adoecem emocionalmente porque tentam cultivar tudo sozinhas e guardar mais do que foram chamadas para guardar. Deus nunca pediu controle absoluto, ele pediu cuidado consciente. A ansiedade começa quando a pessoa tenta controlar o futuro inteiro, sem confiar em Deus. O medo nasce quando a pessoa assume responsabilidades que não são dela. O cansaço se instala quando o propósito é esquecido e a vida vira apenas sobrevivência. Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar, não para se destruir, não para se perder, não para se esgotar. E talvez você esteja cansado porque está tentando sustentar um jardim inteiro sem lembrar que Deus é o dono dele. Existe uma diferença entre responsabilidade e sobrecarga. Responsabilidade gera sentido, sobrecarga gera adoecimento. E muita gente hoje está emocionalmente doente porque perdeu essa diferença. Trabalha demais, se cobra demais, tenta ser forte o tempo todo, tenta resolver tudo dentro de casa, tenta segurar o casamento, os filhos, o dinheiro, a fé e esquece que Deus nunca saiu do jardim. Ele continua presente, ele continua cuidando, ele continua caminhando. Mas quando a mente está ansiosa, o coração não percebe. Quando a alma está sobrecarregada, a pessoa começa a achar que está sozinha e não está. Deus não abandonou você. Ele te colocou onde você está com um propósito. Mesmo que hoje você só veja dificuldade, Deus vê potencial. Mesmo que hoje você só veja luta, Deus vê crescimento. Mesmo que hoje você só veja peso, Deus vê missão.
E deixa eu te dizer algo importante agora, no meio dessa mensagem. Se você está sentindo que essa palavra está falando diretamente com você, aproveita para deixar o like e se inscrever no canal, porque isso ajuda a levar essa mensagem para outras pessoas que estão vivendo exatamente esse mesmo cansaço silencioso. E continua comigo, porque ainda tem algo muito mais profundo escondido nesse versículo que pode mudar a forma como você enxerga sua vida, seu trabalho, sua família e até sua ansiedade diária. Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar, e isso significa que ele confiou algo valioso ao ser humano. Deus só confia jardim a quem ele ama. Deus só entrega cuidado a quem ele acredita. Você não é um erro, você não é um peso, você não é um fracasso. Você é alguém em quem Deus confiou algo importante. E talvez o seu sofrimento hoje venha do fato de você ter esquecido disso, ou nunca ter sido ensinado a enxergar assim. Quando o propósito se perde, a vida perde o brilho. Quando o propósito se perde, o trabalho vira prisão. Quando o propósito se perde, a família vira peso. Quando o propósito se perde, até a fé vira culpa. Mas quando o propósito é lembrado, tudo começa a se alinhar de novo, mesmo que as circunstâncias ainda não tenham mudado. O jardim ensina que Deus é um Deus de processo. Nada cresce da noite para o dia, nada floresce sem cuidado, nada se mantém vivo sem atenção, e isso inclui você. Talvez você esteja cuidando de todo mundo e se esquecendo de si mesmo. Talvez esteja guardando tudo e todos e deixando sua alma exposta. Talvez esteja cultivando coisas que Deus não pediu e abandonando aquilo que Ele confiou diretamente a você. E isso gera um conflito interno profundo, um desgaste emocional silencioso que ninguém vê, mas que você sente todos os dias. Deus não quer te ver exausto, Deus quer te ver alinhado, porque quando o alinhamento acontece, o descanso começa a nascer por dentro, mesmo que a vida continue exigindo esforço por fora. Se ficou até aqui, se inscreva no canal, comente, curta e compartilhe, para mais pessoas poderem refletir assim como a gente. Venha maratonar todos os versículos da Bíblia junto com a gente. A gente está fazendo de um por um. O primeiro foi Gênesis capítulo 1, versículo 1, e a gente vai até o último. Venha com a gente, venha!